certeza Ele tem uma palavra para o teu coração, para a tua vida. Amém? Oi, gente. Good evening. Boa noite. Yes. Greetings from Canada. Saudações do Canadá. Awesome. Praise the Lord. So Annie is my interpreter. A Anne é minha tradutora, intérprete. Many times when you say something in English, it doesn't translate the same in Portuguese. Algumas vezes, quando você vai traduzir do inglês para o português, não é uma tarefa muito fácil. So there's been a little difficulty in some things, but I think we're going to be fine. Foi um pouquinho difícil nessa pregação da gente poder trazer a melhor interpretação para vocês. Mas a gente crê que Deus, Ele derramou o óleo. Ele derramou algo especial para hoje à noite. E vamos crer que o Senhor vai fazer coisas grandes, amém? Amen. You should preach. Yes. So we're going to start tonight. Let's start with prayer. Vamos começar com uma oração? Heavenly Father, Oh, Senhor, meu Deus, meu Pai. we are so honored to be in your house tonight, Nós somos muito honrados de estar na sua casa hoje à noite, where your name is lifted high, onde o seu nome é exaltado. where it doesn't matter what nation you are from, Não importa de qual nação você seja, we can worship you in spirit and truth a gente consegue te adorar em espírito e em verdade. and say you are our Father E dizer que o Senhor é o nosso Pai, and you are our King e o Senhor é o nosso Rei, and you are our Lord, e o Senhor é o nosso Senhor. and everything tonight E tudo hoje à noite will be done for the glory of God. será feito para a glória de Deus. Amen. Amém. Amen. Amém. So we are going to start with the book of Philemon, chapter 1, A gente vai começar pelo o livro de Filemão, capítulo 1, verses 5 to 7. do versículo 5 ao 7. And in English, this is titled One Size Fits All. O título dessa pregação em inglês é um tamanho único, um tamanho que serve para todos. Mas a gente chegou à conclusão que no português seria a medida suficiente. Okay. So we'll just have that scripture put up there. Isso. Tá bom. Então eu vou ler em português. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz, no conhecimento de toda boa coisa que há em vós, por Cristo Jesus, porque temos grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos são revigoradas. Amen. So we're going to describe the book of Philemon. Então nós vamos descrever o livro de Filemão. It is a short book, but it's impactful. É um livro bem pequenininho, mas é muito impactante. Now, Paul is writing to Philemon to appeal to him. Aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo a Filemão To a former runaway slave. para um homem que ele era um escravo. His name is Onesimus. Ele estava escrevendo para relatar a história do escravo desse homem chamado Filemão. Now, Onesimus can sometimes be said Onesimus. Onesimus can sometimes be said as Onesimus. I know that makes a difference in Reddit. And Philemon can be said as Philemon. But we're going to move on here. Geralmente, Philemon em inglês, você pode falar Philemon ou Philemon, tem uma sonoridade diferente quando você se pronuncia no inglês. In English, we can do different pronunciations. No inglês você consegue fazer diferentes pronúncias. My point is, we are not what we used to be. O meu ponto é que nós não somos quem a gente costumava ser.
So if you were called something before you were saved, Então, se você era chamado de algo antes de ser salvo, you are no longer that person in the spirit. você não é mais essa pessoa no espírito. Because your spirit was dead. Porque o seu antigo ser, ele foi morto. And now in Christ your spirit is alive. E agora em Cristo, seu espírito é vivificado. And the story of Onesimus E a história de Onésimo an amazing comparison of our salvation. é uma comparação incrível da nossa salvação. Once a slave to sin, Uma vez escravo do pecado, now entrusted to Christ Jesus. agora confiado a Cristo Jesus. Jesus appeals for us. Jesus, ele aparece para nós. Onesimus is a brother in the Lord now, Onésimo, ele agora é um irmão em Cristo. and we are in the kingdom. E nós estamos no reino. We are not any longer what we used to be. Nós não estamos aonde nós costumávamos estar. Can I get an amen? Eu consigo ouvir um amém? Amen. Let's understand who we are. Vamos entender quem nós somos. Now we are a part of the family of God. Agora nós somos partes da família de Deus. When my brother was small, Quando meu irmão era pequeno, he has very fair white skin and blonde hair. ele era bem branquinho, com cabelo loiro. My father was from the Netherlands, O meu pai era da Holanda, while my mother was from Venezuela. mas a minha mãe era da Venezuela. So I have five brothers and sisters, Então, meus 5 irmãos e irmãs, including myself, e eu mesma, have darker skin nós temos uma cor de pele mais moreninha and brown eyes. e olhos marrons. And one day, the children in the neighborhood Mas um dia as crianças da vizinhança told my little brother, falaram para o meu irmão menor: "You don't belong to that family. você não pertence a essa família, You're adopted." você é adotado. And he would cry. E aí o meu irmão começou a chorar, ficou chorando. But not long after, we looked at pictures Mas então a gente começou a procurar nas fotos of my father do meu pai, when he was little, quando ele era pequeno. and it looked the same as my little brother. E ele parecia exatamente com o meu irmão mais novo. And he felt better. E aí meu irmão mais novo se sentiu melhor. So I'm saying this, that sometimes people think they do not belong to the family E eu of tô God. dizendo isso porque às vezes as pessoas elas acham que elas não pertencem à família de Deus. But God is saying you do belong to me, Mas Deus está falando, sim, você pertence a mim. no matter what other people are saying. Não importa o que as pessoas estão falando. Amen. Amém? Let us focus on verse 6. Vamos ver o versículo 6. Isso. Pode voltar para aquele versículo. Antes. Isso aí. O versículo 6 diz: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de toda boa coisa que há em vós por Cristo Jesus. I have been studying and meditating on this verse for a couple of months. Eu tenho meditado, estudado esse versículo por meses. And I've distinguished three things: E eu consegui discernir 3 coisas: faith, fé, power, poder and identity. e identidade. We can ask ourselves, A gente pode se perguntar: what is this verse saying in the context of the book? o que esse versículo quer dizer no contexto desse livro de Filemão? As well as the whole Bible. E a gente pode fazer isso com a Bíblia inteira. What is it saying to us today? O que esse versículo ele quer dizer para nós nos dias de hoje? Amen. Amém. So, point number 1, Então, ponto número 1. be in confidence, faith. Seja convicto. Fé. Esteja convicto, fé. Now, when I first
when I first found out I was having a baby with my son, Então, quando eu descobri que eu estava grávida do meu filho, I was very nervous. eu estava muito nervosa. But I started to think, Mas eu comecei a pensar there's so many women that have had babies. que tem muitas mulheres que têm filhos. I reasoned to myself, E eu fiquei me questionando. I can do this too. Eu acho que eu consigo fazer isso. I used my thoughts, my senses, to take a step of confidence. Eu usei os meus pensamentos e os meus sentidos para tomar um passo de confiança. That is what is using my human faith. E isso é usar a minha fé humana. It is based on reasoning. É baseada no raciocinar. Another example would be that Outro exemplo seria even though I don't know how my car works, que mesmo que eu não saiba como o meu carro funcione, I know that it will get me from home to work. eu sei que meu carro vai me levar da minha casa para o meu trabalho. However, if I have a flat tire, No entanto, se eu tiver um pneu furado, it's not getting me anywhere. não vai me levar a lugar nenhum. Again, that is a human faith. My mind, my will, and emotions. De novo, a fé humana, a minha mente, o pneu Will, emotions. e as emoções. My soul is reasoning. A minha alma, ela está raciocinando. But the second best kind of faith Mas o segundo melhor tipo de fé is the faith of the Son of God. é a fé no Filho de Deus. This is from the Holy Spirit. E esse vem do Espírito Santo. Jesus, and enables us to remain steadfast Jesus nos faz capaz de estarmos firmes on spiritual concepts of the Word. na relação em espírito na terra. We receive this kind of faith A gente recebe esse tipo de fé when we become born again. quando a gente recebe a vida de novo. Amen. Ephesians chapter 2, verse 8. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é dom de Deus. Many times we look at this as the grace being the gift, Muitas vezes a gente olha para esse versículo e foca na graça. and it is. E é assim, é sobre a graça. But faith is also a gift. Mas a fé também é um dom. It is the faith of the Son of God. É a fé no Filho de Deus. For many years, Por muitos anos, I believed I chose Jesus. eu creio que eu escolhi Jesus. But really, Jesus chose me. Mas na verdade, Jesus me escolheu. So I asked Jesus, Então eu pergunto a Jesus: which is it? Did I choose you or did you choose me? então como é que aconteceu? Foi eu que escolhi a ti, Jesus, ou foi você que me escolheu? He said to me, E Jesus me disse: we chose each other. nós nos escolhemos. I love that. Amen. It's so good. I love that answer. Amen. I cooperate and be engaged with His grace. Amen. Sorry. I cooperated with His grace. Eu, with the o- faith. eu coopero com a graça e fé. Amen. Romans chapter 12, verse 3. Romanos capítulo 12, versículo 3, que diz: pois eu digo pela graça que me é dada para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada uma medida de fé. We have received the measure of faith. A gente recebeu a medida de fé. Hence, one size fits all. De novo o título: uma medida serve para todos. However,
I think that I don't use all that faith. No that I entanto, eu acho que eu não uso toda essa fé. do. And so we sometimes only are using some of our faith. Então, algumas vezes, a gente está usando só um pouco dessa fé. But we have all of it. Mas nós temos toda essa porção. We have all that measure of faith. A gente tem toda essa medida de fé. As we refresh our minds with the word, Quando a gente refresca a nossa mente através da palavra, com a palavra, we can understand and use that faith more. a gente consegue entender e utilizar a nossa fé de uma maneira melhor. Because faith comes by hearing, Porque a fé vem do ouvir and hearing by the word of God. e ouvir a palavra de Deus. Amen. Let's look at Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 5, do versículo 22 ao 23. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. We have 9 fruits of the Spirit. Nós temos 9 frutos do Espírito. Yes. Faith is a fruit. A fé é um fruto It's in our spirit. e está no nosso espírito. The Spirit is not our human senses. O Espírito, ele não é o nosso sentido humano. The word faith in the Greek A palavra fé no grego means moral conviction, significa uma convicção moral, persuasion, persuasão. and the Spirit draws us E o Espírito, ele aproxima a gente and enables us the opportunity e faz com que nós somos capazes to choose salvation. de escolher a salvação. We can also believe in Jesus. Nós também podemos acreditar em Deus, em Jesus. We believe in Jesus. A gente acredita em Jesus. We believe in heaven. We believe in heaven. A gente acredita no céu. We believe in hell, Nós acreditamos no inferno. but we have not seen them. Mas a gente não viu isso, a gente não vê isso. But we believe in them. Mas a gente acredita neles. All that Jesus has provided Tudo que Jesus proveu is in the spiritual realm, está no reino espiritual. and what he died for us to have. E Ele morreu para que nós pudéssemos possuir. Nossa. We are to live this life with confidence Nós fomos chamados para viver essa vida com confiança, in the faith of the Son of God. com fé no Filho de Deus. It's impossible with human faith. É impossível com a fé humana. If anything, it's limited. Se a gente pode, descrever como uma coisa é limitada. It's not our do better, be better. Não é a questão de fazer melhor, vai ser melhor, não. Although that will help our life. No entanto, isso vai ajudar as nossas vidas. Let's look at Galatians 2:20. Vamos olhar em Gálatas 2. Gálatas 2, 20. Isso. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. The life that I now live in the flesh, A vida que agora eu vivo na carne, I live by the faith of the Son of God. eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amen. Amém? So last year, Então, no ano passado, I really got a revelation in my heart of this. eu realmente tive uma revelação no meu coração sobre isso. It wasn't just in my head knowledge. Não era apenas o conhecimento da minha mente, It was in my heart. era o conhecimento do meu coração. Amen. So now I was able to take a scripture Então, agora eu fui capaz de pegar as escrituras, wherever there was faith, que aonde quer que esteja fé,
And I would put in the faith of the Son of God. E aí eu correlacionei com a fé do Filho de Deus. Example, Hebrews E aqui vai um exemplo em Hebreus. 11:1. Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. So now faith of the Son of God Então agora a fé é a fé do Filho de Deus. is the substance of things hoped for É a substância das coisas que nós esperamos. and the evidence of things not yet seen. E a evidência das coisas que ainda não foram vistas. It is His faith. É a fé dele. Amen. And it turns out it is the same Greek word faith E acaba que é a mesma palavra, a mesma fé do grego that we see in Galatians 5:23 que a gente viu em Gálatas 5 and Galatians 2:20 e em Gálatas 2:20 and Philemon 1:6 e Filemão 1 versículo 6 and now Hebrews 11:1. e agora em Hebreus 11:1. It is the same Greek word. É a mesma palavra no grego. And why am I excited? E por que eu tô tão animada? Because the Bible teaches the Bible. Porque a Bíblia ensina a Bíblia. You're going to find a word in Greek Você vai encontrar o significado da palavra no grego and find out where the Holy Spirit uses it somewhere else. e você vai encontrar onde o Espírito Santo usou aquela mesma palavra em outro contexto na Bíblia. So this shows us it is not our faith. Então ele nos mostra que não é nossa fé, It is the faith of the Son of God. é a fé do Filho de Deus. We do not have to get hung up. We do not have to be hung up on not having enough faith. A gente não precisa estar nesse espaço de não tenho fé suficiente. It is inside our spirit, man. Tá dentro do nosso espírito. I am not left to rely on only my physical senses Eu não tenho que depender dos meus sentidos físicos humanos, of human faith. da fé humana. I have the supernatural faith of the Son of God. Eu tenho a fé sobrenatural do Filho de Deus. If you are a born again Christian, Se você nasceu de novo em Cristo, you have the faith of the Son of God. você tem a fé do Filho de Deus. Amen. And Amen. we need to use that faith. E a gente realmente tem que usar essa fé. Therefore, we can be confident Portanto, a gente pode estar confiantes e convictos. and not focus on our weaknesses, E não focar nas nossas fragilidades, nos nossos defeitos. but rather the amazing provision Mas focar na maravilhosa provisão of this faith that is in my spirit, man. dessa fé que está no meu espírito. God knows our issues, Deus sabe dos nossos problemas. our problems, our weaknesses, Ele sabe dos nossos problemas, das nossas fraquezas. and we are to use the faith of the Son of God. E a gente tem que usar a fé do Filho de Deus. Okay, following me? Vocês estão me Amen. seguindo? Amen. Amen. So now that we know that we have the faith of the Son of God, Então agora que a gente já sabe que nós temos a fé do Filho de Deus, we can communicate or release that faith. nós podemos nos comunicar e liberar a fé do Filho de Deus. So knowing we have it is the first step. O primeiro passo é saber que nós temos a fé do Filho de Deus. And it has the potential of being very powerful. E tem o potencial de ser muito poderoso. And we will see this as we move along in this verse in Philemon. E nós vamos ver ainda mais quando a gente seguir no livro de Filemão, Amen. versículo 5. Amen. So be in confidence, the faith of the Son of God. Então seja confiante e convicto na fé do Filho de Deus. So, point number 2, Então, ponto número 2. be in capacity, power. Aumente a sua capacidade, poder. That the communication of your faith Que a comunicação da sua fé
may become effectual. seja efetiva. That word effectual E essa palavra efetivo means powerful, significa poderoso, active, ativo, operative. operativo. Amen. Our spiritual gift of faith, O nosso dom espiritual da fé, mixed with the Word of God, combinado com a palavra de Deus, has the capacity tem a capacidade to cut anything the enemy throws at us. de cortar, de lançar fora tudo que o inimigo tem tentado para as nossas vidas. Amen. Amém. Hebrews 4, chapter 4, verse 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. If you want to change your life, Se você mudar a sua vida, it is only by the Word of God só vai ser através da palavra de Deus that you will change. que você vai ser capaz de mudar. Amen. Amém. The Greek word for powerful in this verse O significado grego da palavra poder nesse versículo is the same Greek word used for effectual. é o mesmo significado grego da palavra efetivo. In Philemon 1:6. Em Filemão, capítulo 1, versículo 5. Again, why the Greek? Because the word teaches the word. E de novo, por que grego? Por que veio o grego? Porque a palavra ensina a palavra. The word interprets the word. A palavra interpreta a palavra. Holy Spirit is the teacher. O Espírito Santo é o professor. And when you are a student of the Holy Spirit, E nós somos os estudantes do Espírito Santo. you have to show up for class. Você tem que comparecer às aulas. Amen. Amém? Hallelujah. The capacity, the extent and ability of Jesus. The capacity, the extent and ability of Jesus. A capacidade e a habilidade de Jesus. Holy Spirit is inside of us. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. It is endless and eternal. Ele é infinito e eterno. Not when you go to heaven, right now. Você pode ir aos céus agora mesmo. We can see this through the lives of Bible characters. A gente consegue ver isso em vários exemplos de vários personagens na Bíblia. In themselves, their humanness, they were inadequate. Neles mesmos, a humanidade, através da humanidade deles, eles eram fracos. They had insufficient circumstances. Eles tiveram situações que não eram autossuficientes. Let me mention a few. Eu vou mencionar algumas. Joseph José, had murdering-minded brothers, ele tinha irmãos que eram assassinos. false accusers. Eles eram acusadores falsos. Joseph went to jail. José foi à prisão. But with the Spirit of God coming on him, Mas pelo Espírito Santo vindo nele, God rises him to the second in command of Deus Egypt levantou ele ao segundo comando do governo. for eternal purposes of the Hebrews and Jewish people. Para eterno propósito dos judeus e dos israelitas. David, Davi, a shepherd boy, pastor de ovelhas, put out in the sight of in the fields. Put out of sight in the fields. ele foi colocado no campo lá fora. With God's appointment, he is powerfully anointed. Mas através do Espírito Santo de Deus, ele foi poderosamente ungido. The next king of Israel. O próximo rei de Israel.
which he eventually becomes and takes down many adversaries. O que se tornou tão grande e ele conseguiu derrotar tantos adversários To establish a mighty kingdom for God. para determinar e estabelecer um reino poderoso para o nosso Deus. In the Old Testament, E no Antigo Testamento, the Holy Spirit came upon people. o Espírito Santo ele veio sobre as pessoas. In the New Testament, No Novo Testamento, we have the Holy Spirit living inside of us. nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Amen. 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 We also have Peter, a fisherman, in the New Testament, E nós também temos Pedro, um pescador no Novo Testamento, who powerfully rises up que poderosamente é levantado under the anointing of the Holy Spirit com a unção do Espírito Santo to see 3,000 to 5,000 come to Jesus. para ver de 5 a 6 mil pessoas serem salvas. Peter was a fisherman. Pedro era um pescador. Matthew was a tax collector. Mateus era um coletor de impostos. Others also everyday working fellows. E os outros discípulos, eles também tinham empregos ordinários, Common and simple. comuns e simples. God used them to turn the world upside down. E Deus usou eles para virar o mundo de ponta cabeça. Now in 2024, E agora em 2024, we are the church, nós somos a igreja. the disciples, Que os discípulos, the followers of Jesus. os seguidores de Jesus, We have the same capacity nós temos a mesma capacidade to allow God to move through us de permitir que Deus se mova através de nós. and in us E dentro de nós, as much as we decide. o quanto nós quisermos e decidirmos. Amém? Now God is an encourager. Mas Deus, ele é um encorajador. Holy Spirit will show us as we look to Him. O Espírito Santo, ele vai nos mostrar à medida que a gente olha para ele. I've had many prophetic words over my life Eu já tive muitas palavras proféticas na minha over vida the years. e nos anos. And one of the words E uma das palavras said that I would work with young people dizia que eu ia trabalhar com pessoas jovens, com crianças. and that I would deposit into those young people. E que eu iria depositar na vida dessas crianças. At that time, I was a hairdresser. Durante esse tempo, eu era cabeleireira. The person had no idea what she was saying, Essa pessoa, ela não tinha ideia do que ela estava dizendo. and I thought it was probably going to be Sunday school. E eu pensei que provavelmente eu ia ser professora do Ministério Infantil da minha igreja. But a few years later, Mas alguns anos depois, God called me to be a teacher, Deus me chamou para ser uma professora. and I became a high school teacher. E eu me tornei uma professora de ensino médio. And during the 6 years I was preparing to be a teacher. Durante 6 anos eu estava me preparando para ser uma professora. Another person at a conference E aí outra pessoa em uma devida conferência came up to me veio até mim and she said, e ela disse: "Have you seen the movie Beauty and the Beast?" "Você já viu o filme A Bela e a Fera? Yeah. Você já viu?" She said, "You are like Mrs. Potts, the teapot, Você é como a senhorinha da chaleira who looks after the little boy with the chip." que cuida do menininho do barco. She had no idea I was becoming a teacher. Ela não fazia ideia que eu estava me preparando para ser uma professora. And now I am a teacher for special education children. E agora eu sou uma professora de crianças com necessidades especiais na escola no Canadá. These people did not know who I was. Essas pessoas que me trouxeram essas palavras proféticas, elas não sabiam quem eu era Or what I was going to do. ou o que eu estava prestes a fazer. My point is, O meu ponto é,
God was confirming the capacity Deus estava confirmando a capacidade through which He would use me. na qual Ele iria me usar. We need to stay close to Him A gente precisa permanecer próximo a Ele and hear that capacity. e ouvir essa capacidade. We are. Let's just stop. Even at the end of this school year, E mesmo no final desse ano escolar eletivo, another teacher came to me, a outra professora veio até mim. and she was acknowledging that there was a boy that was doing very well. E ela estava reconhecendo que tinha um menino que ele estava indo muito bem na escola. This boy used to be in my class. E esse menino, ele costumava ser da minha classe. This boy was in my class and he became a Christian. Esse menino, ele era da minha classe e ele foi salvo, ele se tornou cristão. He became to church, he was baptized, Ele veio à igreja, ele foi batizado. and eventually he was adopted by a Christian E family. eventualmente ele foi adotado por uma família cristã. So there was another word of the prophecy E essa foi outra palavra profética, depositing into young ones' lives. depositada na vida dos pequeninos. Amen. Amém. I tried to tell her that it wasn't me. Eu tentei falar para essa pessoa que não fui eu, That it was God. que foi Deus. But she didn't understand. Mas ela não entendeu. Amen, amen. So I wanted to say that because we sometimes look at ourselves O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente olha a si mesmo, a nós mesmos, in a box, dentro de uma caixa, limited. limitado. But we are in Christ. Mas nós estamos em Cristo. And in Christ there is a capacity E em Cristo há uma to capacidade expand. de se estender. And He wants to expand through us. E Ele quer se expandir através de nós. Amen. Amém? So we're going to look at John chapter 4, Então a gente vai olhar em João capítulo 4, verse 49. versículo 49 ao 51. O oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce, antes que o meu menino morra. Assegurou-lhe Jesus: Pode seguir, o teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: Teu filho vive. Amen. This nobleman thought Jesus needed to come to his house. Esse homem, ele pensou que ele precisava de Jesus para vir até a casa dele. And when he said, my child is sick. E ele disse: O meu filho está doente. How do you think he said that? Como você me imagina que ele falou isso? No. He said, come, my child is sick. Ele falou: Venha, Jesus, venha até a minha casa, o meu filho está doente. But Jesus said, Mas Jesus disse: go, your son is healed. Vá, porque o seu filho já foi curado. The man thought E depois pensou, that Jesus had to come to his house. ele pensou que Jesus ele teria que vir para a casa dele. But he just believed the word of Jesus instead. Mas ao invés de pensar, ok, Jesus já veio para minha casa e curar, não. Eu vou acreditar que a palavra de Deus, que ele diz que o meu filho já foi curado, ele já foi curado. Many times we think we know Muitas das vezes a gente pensa que a gente já sabe how it needs to happen. o que precisa acontecer. But we have the word of God Mas a gente tem a palavra de Deus. telling us this is Jesus' word. Essa é a palavra de Jesus. We need to believe the word. A gente precisa acreditar na palavra. Amen. Amém? That capacity is in the word and in our belief. A in Him. capacidade, ela está na palavra. Amen. So in ourselves we sometimes cannot see this.
Mas muitas das vezes, por nós mesmos, a gente não consegue ver this capacity. But in God, we are complete. essa capacidade, mas em Deus nós conseguimos. So Colossians 2, Colossenses 2, 9 to 10. do 9 ao 10. Pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, Ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. We are complete in Him. Nós somos completos nele. Amen. Amém. So, this leads me to my third point. Então isso agora vai nos levar ao meu terceiro ponto. So let's review. Vamos revisar tudo. What is this verse in Philemon 1:6 saying to us? O que esse versículo em Filemão 1, versículo 6 está nos dizendo? Be in confidence, faith. Esteja convicto da fé. Be in capacity, power. Aumente a sua capacidade em poder. And number 3, E número 3, be in Christ, identity. esteja em Cristo, identidade. As Colossians says, in Christ is the fullness, the capacity of the Godhead bodily. Em Colossenses diz que em Cristo a gente consegue a plenitude da capacidade. We are complete in Him. Nós somos completos nele. When one is in Christ, we have every good thing. Quando nós estamos em Cristo, a gente tem toda boa coisa. We are born again. Nós somos nascidos de novo. Just on a side note, Uma observação aqui. we are a three-part being. Nós somos um ser de 3 partes: Spirit, soul, and body. espírito, alma e corpo. When we receive Jesus, we receive His Spirit. Quando nós recebemos Jesus, a gente recebe o seu espírito. Our old dead spirit leaves. O nosso espírito morto, velho, já foi deixado para trás. That means we are 1/3 Holy Spirit. E agora nós somos 1/3 Espírito Santo. Then we have our soul, E agora nós temos a nossa alma, which is our mind, Que é- will, and emotions. Which our soul, which is our mind, our will, and emotions. é a nossa alma, que é a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Amen. Amém? And then we have our physical body. E aí nós temos o nosso corpo físico. Amen. Amém. So we are three-part body. Então nós somos um ser de 3 partes. And we see this in 2 Corinthians 5:17. E a gente vê isso em 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. Is it not there? Okay. That's okay. 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 5:17. No? Okay. That's okay. Tá? Okay, this is okay. Yes. There we go. Aí estamos. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas são passadas. Eis que todas as coisas se tornaram novas. Amen. In Christ, your spirit is now elevated. Em Cristo, seu espírito é agora elevado. It is recreated. É recriado. But if we don't have the Spirit of God, Mas se você não tem o Espírito de Deus, we are none of His. você não é dele. Amen. That's in Romans 8:9. Isso é em Romanos 8, versículo 9. Amen. This is our identity as Christians. Essa é a nossa identidade como cristão. We have the Spirit of Jesus Christ. Nós in us. temos o Espírito de Jesus em nós. Identity is such an issue today. Identidade é um problema sério nos dias de hoje. People in the world are having great difficulties
with knowing who they are. As pessoas hoje em dia, elas estão tendo sérios problemas em descobrir quem elas são. So God is saying to us today, Mas Deus está nos dizendo hoje, we need to really know who we are. nós precisamos realmente saber quem nós somos. We need to know our identity. Nós precisamos saber a nossa identidade. All parts of it. Toda parte da nossa identidade. Now, if I was to say to Pastor Alex, Mas se eu fosse dizer ao pastor Alex, Pastor Alex, you are Woody Woodpecker. você é o pica-pau. Pastor Alex's favorite cartoon character. É o desenho animado favorito do meu pai. But Pastor Alex knows he is not Woody Woodpecker. Mas o pastor Alex, ele sabe que ele não é o pica-pau. Doesn't matter what I tell him. Não importa o que eu vou falar para ele. So it's just as important to know who you are not. Então é muito importante você saber quem você não é. You are not of this world. Você não é desse So mundo. we don't act like this world. Então a gente não age como pessoas desse mundo. If you were arrested for being a Christian, Se você for preso por ser um cristão, would there be enough evidence to convict you? vai ter muitas evidências que vão fazer você acreditar nisso. So we need to know that we are God's people. Então a gente precisa saber que nós somos pessoas de Deus. We need to fully discern all that is in us. Nós precisamos discernir completamente dentro de nós. And this is not just head knowledge. Isso não é simplesmente um conhecimento da nossa mente. And again, we have to know it in our heart, Nós precisamos saber nos nossos corações who we are. quem nós somos. When Paul was writing the book of Philemon, Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo o livro para Filemão, he was actually writing from a Roman prison cell. ele na verdade estava escrevendo de uma prisão romana. But in verse 1 and 9, Mas no versículo 1 e 9, he identifies as a prisoner of Christ. ele se identifica como um prisioneiro de Cristo. This was his situation. Essa era a situação que ele estava. But he does not identify with his circumstances. Mas não se identificava com as circunstâncias. We cannot allow circumstances to change our identity. Nós não podemos deixar que as circunstâncias ditem a nossa identidade. When the COVID plague came, Quando a praga do Covid veio, many Christians muitos cristãos were so fearful. estavam com muito medo, No condemnation. sem condenação, irmão. But we need to know who we are when those kinds of things happen. Mas nós precisamos saber quem nós somos quando essa circunstância vier. Amen. I was in my living room praying. Eu estava na minha sala orando. I said, God, what is this? E eu disse, Deus, o que é isso? He said, don't worry. E ele me disse, não se preocupe. You are in, what's the word? You are in Goshen. You are in Goshen, where the Hebrews were during the Egyptian plagues. You are in Goshen. Goshen was the place where the Hebrews lived in Egypt. Ok. Você está... sabe, mãe, a região que quando os israelitas viveram no Egito? Gótios. Eu não sei qual é o nome dessa palavra. Do you know where this is in the Bible? Yes, it's when the Hebrews were living in Egypt. Quando os israelitas eles viveram no Egito, They had an area, part of Egypt, where they shepherd. Eles tinham uma área localizada no Egito onde eles eram pastores de ovelha. So when the plagues came upon Egypt, through Então, Moses, quando as pragas vieram no Egito através de Moisés, nothing touched the Hebrews.
nada tocou os israelitas. None of those plagues came on the Hebrews in Nenhuma Goshen. dessas pragas tocou os israelitas. When it was black for 3 days in Egypt, when it was dark Quando in tudo Egypt, estava em escuridão no Egito por 3 dias, there was light in Goshen. tinha luz em Goshen. My point is, O meu ponto é knowing who you are in God, saber quem você é em Deus. it doesn't matter what happens in the world. Não importa o que aconteça no mundo, God is over us. Deus está no controle. God chose us. God chose us. Gozen. O nome é Gozen. So it's- Gozen. Okay, we're going to go to 1 Corinthians 1, 26, Ok, vamos 31. para 1 Coríntios 1, do versículo 26 ao 31. Obrigada aí, gente. Irmãos, contemplai a vossa vocação.